desse salmo. Convido os irmãos a colocar em pé mais uma vez. Senta, levanta, parece um exercício que estão fazendo, né? Mas é bom. Vamos fazer isso e vamos concentrar no que diz a palavra do Senhor nesse salmo, salmo de número 11, para a edificação da nossa vida. Queria, antes de ler o salmo, também agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes dessa noite. Nós já oramos no domingo por eles, mas especialmente hoje, dia 26, nós temos a Giovana e o Sandro. Que Deus abençoe grandemente esses irmãos e continue dando aí a sua bênção para que esses irmãos sirvam ao Senhor dia após dia. Vamos ler o salmo número 11. Salmo 11. Ao mestre de canto, salmo de Davi. Diz assim: No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam um arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo, que é o ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Para chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vendo o abrasador será a parte do seu cálice. Vamos ler o último juntos? Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Glória a Deus. Senhor, fala conosco neste momento. Nos abençoe a entender a Tua palavra. Usa o Teu servo para ministrar conforme o Teu Espírito Santo. E abra os ouvidos do Teu povo. Abra o coração para que nós entendamos, para que nós pratiquemos. Apliquemos a Tua palavra em nossa vida dia após dia. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Tem um comentarista que chama Charles Simeon, que diz que os salmos são um reservatório rico do conhecimento experimental. E Davi, nos diferentes períodos da sua vida, enfrentou quase toda situação que o crente, seja rico, seja pobre, seja de onde for, o crente pode enfrentar. E nessas composições sagradas, ele esboça todas as operações do coração. Mostra os sentimentos, a conduta de diversas pessoas que participaram indiretamente de suas dificuldades ou de suas alegrias. E ele apresenta, então, um compêndio de tudo que passa no coração das pessoas em todo o mundo. E esse salmo aqui, o Salmo de Davi, Salmo 11, nesse Salmo, Davi abre o seu coração num momento de perseguição, possivelmente perseguição de Saul, e ele abre o coração e dizendo que o Senhor é o refúgio. O tema que nós colocamos é refúgio para os justos. Desde o início, nos salmos iniciais, Davi coloca sempre um contraste ali entre o justo e o ímpio. Em alguns salmos, como o Salmo 3, ele fala exatamente no título qual era esse momento. Nos Salmos 4 e 5, ele não diz exatamente o momento, mas ele continua mostrando essa postura entre o ímpio e o justo e Deus abençoando e guardando o salmista. No Salmo 6, Davi clama ao Deus que atende por misericórdia, porque ele sabe que ele também é pecador e precisa da misericórdia do Senhor. No Salmo 7, o salmista pede ao Senhor que o defenda da sua causa. Apesar de não parecer um salmo com linguagem processual, ele tem ali todos os aspectos de um processo. E no Salmo 8, ele traz um cântico alegre de exaltação a Deus, pois Deus o encarregou de fazer uma grande obra no reino. No Salmo 9, o salmista rende graças ao Senhor, ao Deus eterno. Ora, o Salmo 10 não tem título. E esse salmo, alguns acham que ele é uma continuidade do Salmo 9. Mas não é muito claro se é uma continuidade ou não. Alguns defendem que é uma continuidade e outros defendem que não, que é um salmo isolado. E ele possui uma estrutura única. Como não temos certeza se é um salmo de Davi ou não,
nós deixaremos o Salmo 10 para uma outra exposição, para uma outra oportunidade. E hoje nós falaremos sobre o Salmo 11, que é um Salmo de Davi, como diz o título. Vamos ler o título juntos aí? Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Nesse Salmo, Davi mostra e fala e se dirige a Deus como seu refúgio. Então, Deus é o refúgio para os justos. E ele disse que, se o Senhor é o refúgio, eu procuro abrigo nele. No Senhor é que eu procuro abrigo. Por que vocês estão me dizendo, vá para os montes, voe para os montes, fuja para os montes, como um pássaro? Os perversos estão preparando o arco, a flecha, já estão apontando para você. Das sombras eles atiram contra os que têm coração íntegro. E Davi diz, ora, se destruírem os fundamentos, se estiverem destruídos, se eles ruírem, se os alicerces ruírem, o que pode fazer o justo? E aí ele diz, o Senhor, porém, está no seu santo templo, o seu trono está nos céus, observa a todos com atenção, examina cada pessoa na terra, cada filho do homem. O Senhor põe à prova ao justo e ao perverso, e aquele que ama violência, Deus abomina. Deus fará chover brasas vivas e enxofre sobre os perversos e os castigará com ventos abrasadores, pois o Senhor é justo e ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Glória a Deus. A proposição para esse salmo, meus irmãos, nós podemos tirar do versículo 1, no início do versículo 1, que diz, no Senhor me refugio. Então nós vemos que o justo se refugia no Senhor diante do ataque ímpio. O justo se refugia no Senhor diante do ataque ímpio. Veja que após afirmar que o Senhor é o seu refúgio, o que o salmista faz? Ele argumenta com aqueles que estavam aconselhando ele a fugir. Vamos ler o versículo 1, a segunda parte dele, que diz assim, como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Percebe? Ele está argumentando com aqueles que o aconselhavam assim, foge para o monte, voa como pássaro. Charles Simeon diz que os amigos de Davi ali eram medrosos, estavam preocupados com a segurança do salmista, e aconselharam para que ele fugisse a um monte onde houvesse ali um esconderijo, a fim de se esconder da ira de Saul. Mas Davi, sendo forte na fé, rejeitou essa ideia. Rejeitou a ideia de fugir, de recorrer a um ambiente protegido, a um outro expediente que pudesse denotar a fraqueza dele, ou que a confiança dele não estava no Senhor. Ele preferiu descansar e confiar no Senhor. Ele estava determinado a isso. Ele não queria voar como um pássaro para os montes, onde ficaria ali escondido das flechas dos arqueiros. Mas ele se refugiou no Senhor. Mesmo que o perigo fosse iminente, eu vejo que o versículo 2 nos mostra isso. Vamos ler o versículo 2, diz assim, porque eis aí os ímpios armam um arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Veja que os ímpios estavam preparando o ataque, ou o ímpio estava preparando o ataque a Davi. Mas como Davi fugiria como um pássaro? Como Davi fugiria sabendo que a proteção vem do Senhor? Como ele deixaria de lado as promessas divinas? Samuel havia ungido Davi, Davi seria rei. Era promessa de Deus. Como ele fugiria com medo? Versículo 3 diz assim, nós conhecemos bem esse versículo. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? É como se Davi falasse assim, por que eu vou fugir e não vou confiar nos fundamentos, não vou confiar na palavra do Senhor, nas promessas? Deus fez uma promessa. Deus me deu promessas e essas promessas vão se cumprir, porque foi Deus que prometeu. Essas promessas são firmes, fundamento, são um alicerce. Como que eu vou fugir? Então eu não acredito que a palavra de Deus é um alicerce firme, que as promessas do Senhor são verdadeiras.
É esse o argumento que Davi usa para com os amigos dele que o sugeriram fugir. Então o justo se refugia no Senhor diante do ataque ímpio. E por que o justo se refugia no Senhor? Por que o salmista se refugiou? E por que o crente se refugia no Senhor? Em primeiro lugar, porque o trono de Deus, porque o seu trono está acima de todos. O trono de Deus está acima de tudo e de todos. Vamos ler juntos o versículo 4, o início do versículo diz assim: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Glória a Deus. Deus está no trono, meus irmãos. Apesar das perseguições dos ímpios na terra, o salmista chama a atenção não para o perigo iminente, não para aqueles que levantavam os seus arcos e apontavam suas flechas para ele, não. Ele chama a atenção para Deus que está no trono. Deus está no santo templo. E o trono dele está nos céus. Está nos céus. Caros irmãos, Deus está acima de tudo e de todos. Não é possível ao homem se comparar a Deus. Seja ele qual for, seja qual for o homem, não há comparação. Não é possível para o homem chegar a Deus com suas próprias forças. Não é possível para o homem ter sucesso em todas as suas ações e suas obras sem que Deus permita ou sem que Deus o abençoe. Veja que Saul mesmo tentou, por sua própria força, vencer uma guerra e fazer um sacrifício a Deus, ele mesmo. Da forma que ele queria, da sua maneira. Porque ele estava impaciente de esperar Samuel. Samuel não chegava. E ele disse: eu mesmo vou fazer esse sacrifício. Não deveria ser feito conforme Saul, mas conforme o mandado de Deus. Não é possível construir uma ponte até Deus. Só Deus pode trazê-la a nós. E Saul caiu por seu pecado. Os homens podem tentar construir uma torre, meus irmãos, para elevar o seu nome e chegar até a presença de Deus, mas Deus vai frustrar esses intentos, como já fez em Babel. Os intentos ambiciosos dos homens orgulhosos, os homens que querem viver sem Deus. Deus vai frustrar esses intentos, esses planos. Os homens que tentam construir imagens para se exaltar, como Nabucodonosor fez, como outros fizeram, imagens para exaltar o seu nome, Deus destruirá os seus feitos, irmãos. Saul armou flechas contra Davi, não foi? Armou ciladas contra Davi. Seus homens se reuniram para buscar Davi, mas a sua obra não prevaleceu. Deus estava com Davi. Deus guardou Davi. As más obras do ímpio contra o justo não prevalecem, pois o Senhor é o refúgio do salmista, é o refúgio do justo, é o refúgio do crente. Então hoje o crente também tem o seu refúgio no Senhor, aquele que está exaltado acima da terra, que está nos céus. Os dias parecem ser diferentes. Quando a gente lê a Bíblia, muitos olham e falam: mas isso foi lá atrás. Isso não tem mais nada a ver com os dias de hoje, nós temos que atualizar a Bíblia, não é assim que falam? Parecem ser diferentes, mas não são. Os fundamentos são iguais. Os ímpios continuam se levantando contra os justos. Os ímpios não contentam em viver uma vida de desobediência, mas ele também quer que os outros desobedeçam. Ele é rebelde, mas ele quer que o outro também seja rebelde, não é assim? Ou então ele não suporta ver o outro obedecendo, sendo ele desobediente, então ele quer destruir o justo. Então ele arma flechas, ele traz pressão da mídia, ele traz opressão nas escolas, traz violência, traz leis que são ante os fundamentos bíblicos, traz até execuções, até mortes. Contudo, caros irmãos, o Senhor está acima de todos eles. Glória a Deus. Veja que quando Estevão estava sendo apedrejado por seus opositores, veja o que o texto diz, em Atos 7:55. Ele estava nesse momento apedrejado.
ele estava lutando pela verdade, ele estava buscando a vida no fundamento firme, que é a palavra do Senhor, nos ensinamentos dos apóstolos, nos ensinamentos de Cristo, mas ele estava sendo apedrejado. E o que ele vê? Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e Filho do Homem em pé à destra de Deus. Veja, meus irmãos, independente do que está acontecendo aqui na terra, Deus está reinando, Deus reina soberanamente. Ele está no trono, Jesus está no trono. No final de tudo, no final, todo o decreto de Deus será cumprido. Tudo que Deus escreveu, prometeu, acontecerá. Por isso é que o justo busca o refúgio no Senhor, que está acima de tudo e de todos. Em segundo lugar, porque o Senhor sonda os corações. O refúgio é no Senhor porque Ele sonda os corações. Vamos ler o versículo 4. Diz assim, a segunda parte do versículo: seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Ele está atento. Se no versículo anterior o texto mostra que Deus está lá no trono, lá nos céus. E quando a gente pensa assim, lá nos céus, talvez a gente pensa, não, tão longe, não é assim? Eu me lembro quando a gente foi mudar para outra cidade, lá para o sul, aí a gente brincou, senão nós vamos mudar, nós vamos lá para o sul, como se fosse assim, lá, bem longe, não é? Apesar que o mineiro fala ali, o ali de mineiro, né, já é longe, né? Não, é logo ali, 200 quilômetros. Agora imagina lá nos céus. Alguém pode pensar, tá, mas tão longe da realidade, Deus está lá nos céus, eu estou aqui na terra. Está muito longe. Talvez alguns acreditem naquelas teses ou naquelas heresias de que Deus criou o mundo e foi embora, porque Ele está lá nos céus. O texto diz que Ele está lá nos céus, mas o texto também diz que os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Ele está lá e Ele está aqui entre nós. Ele não está longe da realidade humana. Pelo contrário, o Senhor está vendo tudo o que acontece. O Senhor não é como aquele chefe que fica lá na matriz, aquelas empresas internacionais. O chefe fica lá na Europa, lá longe, lá nos Estados Unidos, e só mandando ordens. E nem sabe o que está acontecendo ali no campo, né? No dia a dia. O Senhor não é assim. O Senhor reina, está nos céus, Ele reina de lá. Ele é todo poderoso. O Senhor está presente em cada lugar. Ele vê, está atento. E o texto mostra que as suas pálpebras, é como se as suas pálpebras estivessem apertadas, não é? Como aquela pessoa, sabe aquela pessoa que vai observar, a gente até não fecha um pouco o olho assim para observar alguma coisa. Suas pálpebras ali estão atentas, como um exímio observador. Ele vê todas as coisas. Tem até um filme que tentou ilustrar isso um pouco, não é? Eles usam uma tecnologia que eles falam assim, o olho de Deus. E esse olho de Deus, pela tecnologia, eles conseguem enxergar em todo lugar. Eles entram em todo o celular, em qualquer lugar no planeta, e pegam a voz de todo mundo e percebe tudo o que acontece. Né? Temos que ficar atentos, né? Que o celular aí de vez em quando eu falo alguma coisa e de repente aparece uma propaganda no meu celular. Eu nunca digitei aquilo, simplesmente vem uma propaganda, não é? Deus está atento a tudo, mas não só com essa tecnologia que temos hoje, pois essa tecnologia está tentando imitar um pouco, não é, a onipresença de Deus, vamos dizer assim. Mas Deus sabe muito mais, porque Ele conhece profundamente os próprios intentos do coração. E Ele sonda internamente. Mesmo que alguém não fale, Ele sonda o pensamento. Ele vai no interior, bem no mais profundo. Ele sabe tudo que os homens fazem, falam e pensam.
Então o salmista está dizendo isso, olha, os meus inimigos estão sendo sondados pelo Senhor. O Senhor está vendo o que está acontecendo, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Deus sabia cada injustiça que Saul fez contra Davi. Não importa, meus irmãos, se a maldade é feita durante o dia, se é feita durante a noite, se é feita em local público, se é feita no privado ou no lugar escondido, se é feita de fato ou apenas no coração, Deus conhece. É o mesmo Deus. O Senhor continua observando os homens sobre a terra, cada um de nós. Tem muitos que tentam praticar o mal às escondidas, não é? Às vezes promove uma reunião secreta e fala, ó, ninguém liga o celular. Ou fala até assim, não, nem traga o celular, porque o que nós vamos falar aqui não pode ser espalhado. Não importa, meus irmãos, Deus está lá. Ele está em todos os lugares, todos estão diante dele em todos os momentos. Ele pode ouvir os conchavos sendo feitos a portas fechadas. Ele pode sondar os intentos dos homens. O salmista se refugia no Senhor porque o Senhor conhece todos os homens. Conhece todos eles profundamente. O crente se refugia também nesse Deus que sabe tudo, que não está distante, pelo contrário, está presente. Aliás, Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo deixou a sua glória e veio à terra e viveu aqui, sabendo exatamente como o homem vive, se encarnou, passou pelas dificuldades que nós passamos, pelas necessidades que nós temos. Jesus também passou por elas. Ele se identificou com os homens, porém não pecou. E mesmo assim viveu e sofreu por nós. Se encarnou e sofreu nessa terra e sofreu até a morte. Enviou o teu Espírito Santo logo depois para estar presente com a igreja. E é o Deus conosco, está conosco, conhece todos nós e também conhece todos os homens. O Senhor conhece tudo e todos, e por isso nós, assim como o salmista, buscamos o Senhor como nosso refúgio, pois Ele sonda todos os corações. Em terceiro lugar, por que o Senhor é o refúgio? Por que buscar nele o abrigo? Porque Ele é justo. Ele é justo. Vamos ler os versículos 5 até o 7, juntos. Diz assim: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Então, esses versículos aqui foram ditos pelo salmista nessa certeza, na certeza de que Deus é justo, de que tudo que Ele faz é correto, é perfeito. O salmista via as suas adversidades, então, como, vamos dizer, uma oportunidade. O pessoal gosta muito de dizer essa palavra, né? Uma oportunidade. Ele via as suas adversidades como prova, como provação de Deus. As provas passadas por Davi o fizeram ainda mais fortes, não é assim? Tem aí os alunos que estão na escola, não é? Ainda estudantes, e que fazem provas, né? E que a prova é difícil. Algumas são fáceis, mas a maioria tem a sua dificuldade. E a cada prova que passa vai melhorando. Nem sei se você sabe, já fez conta de quantas provas você fez, não é? Mas certamente, a cada prova você percebe, aquela prova foi fácil, porque você já fez, já aprendeu, já cresceu com ela. E vem uma nova prova, né? E na nossa vida, na nossa caminhada cristã, também nós temos provas. E Davi via isso. O salmista via isso. As provas vinham a ele para o fortalecimento, para o crescimento dele. Mas era diferente das dificuldades do ímpio. Porque as lutas do ímpio não serviam para o fortalecer espiritualmente. Pelo contrário, as lutas iam só mostrando, olha, vai ser cada vez pior. Cada vez pior, as dificuldades serão crescentes. Veja que o ímpio não tem esperança de dias melhores. Porque essa não é a realidade.
A situação dele é pior a cada momento. E o final será muito pior ainda. O final será um sofrimento com fogo e enxofre, como aconteceu na cidade de Sodoma e Gomorra. Nós lemos esse texto, e lá em Gênesis 19, 24, diz assim: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Esse foi o final daquela cidade e de todos os povos que estavam ali, todas as pessoas que estavam ali, que eram inimigas de Deus. No tempo certo, Deus destruiu aquela cidade. No tempo certo. Não foi antes, não foi depois. E depois dessa destruição não teve salvação mais. Então o salmista já mostra isso aqui, certamente ele conhecia a história da cidade, ele fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. Vento abrasador será parte do seu cálice. Me lembro quando eu estava numa cidade muito quente, e você fica dentro de um ar-condicionado, quando você sai, vem aquele vento assim, não é igual o vento de Minas é uma beleza. Aqui de Belo Horizonte, veio uma brisa fresca. Na cidade não era assim. Vinha um bafo quente, assim. Você não suportava, né? Imagine só isso acontecendo num dos lugares mais quentes, com fogo e enxofre. É o futuro aqui do ímpio que o salmista fala, e é o futuro que também nos mostra Apocalipse para todos aqueles que estão longe da presença do Senhor. O crente espera essa justiça final, meus irmãos. Pois Deus recompensará cada um de forma justa, de forma correta. Então, as dificuldades que são passadas aqui, tem também essas duas visões, né? O justo passa por tribulações, sabendo que muitas delas são lutas para prová-lo, para fortalecê-lo, para que ele seja aperfeiçoado a cada dia. É como uma preparação, e é cada provação um crescimento. Essa é uma visão das lutas. A visão do ímpio é diferente. O ímpio é colocado em dificuldade já como recompensa de suas obras iníquas. E no final, a situação será cada vez pior, será cada vez mais elevada, cada vez mais difícil. O ímpio sofre aqui e sofrerá ainda mais na eternidade. Receberá o castigo do fogo e enxofre. Quanto aos justos, as suas lutas aqui o prepara para ter uma vida de bênçãos, uma vida na presença de Deus. Meus irmãos, o Senhor é justo e trata todos com justiça. Então, a única forma de ser justo na presença de Deus, que é santo, 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 é através de Cristo. Por que Davi era considerado justo? Porque o crente pode ser considerado justo por causa de Cristo, porque estamos em Cristo, por causa da redenção, pois não há justiça humana perfeita. Não há ninguém que possa, com suas próprias obras, chegar a Deus. Só é possível chegar a Deus se for lavado pelo sangue do Cordeiro. A redenção em Cristo é a única possibilidade que nós vemos. É a única possibilidade que o homem tem, e agora o crente tem, porque os nossos erros foram pagos por Cristo naquela cruz. Glória a Deus. Por isso temos essa esperança. O justo se refugia na rocha eterna, no Senhor Jesus, no sacrifício do Redentor, na justiça perfeita. Concluindo, meus irmãos, o crente se refugia no Senhor, porque Ele está acima de todos, porque Ele sonda os corações, porque Ele é justo. E o doutor W. Wilson diz o seguinte: esse salmo se aplica ao estabelecimento da igreja contra as calúnias do mundo e contra o conselho transigente dos homens, na confiança de que tem de ser posta em Deus apenas. A nossa confiança apenas deve ser colocada em Deus, que é o juiz de todos. Então, como viveremos? Algumas aplicações, duas aplicações para a nossa vida. A primeira dela, viveremos no refúgio eterno do Senhor.
viveremos no refúgio eterno. Não pensemos em fugir dos nossos inimigos para lugares teoricamente protegidos. Como a ilustração colocada aqui, o pássaro voa para o monte, para o seu monte. No monte é mais difícil da flecha chegar. O monte é um refúgio eterno, é um refúgio físico, natural para os pássaros. Mas ele fala, como que eu vou fugir para os montes? Eu não vou fugir para os montes. Eu vou colocar o meu refúgio no Senhor, pois o Senhor sim é um refúgio poderoso, eterno para o crente. Spurgeon comenta aqui que quando não nos pode vencer pela presunção, Satanás será extremamente astucioso para procurar nos arruinar pela desconfiança. Ele usa os nossos mais queridos amigos para, com argumentos, nos tirar a nossa confiança em Deus. É como se os amigos falassem, não, confie nisso aqui que nós estamos vendo. Você vai ser protegido. E muitas vezes Satanás usa isso. Emprega tamanha lógica plausível que a menos que reafirmemos definitivamente nossa confiança em Deus, nós cairemos. E Ele nos fará como um pássaro medroso que foge para a montanha sempre que o perigo apresenta. Contudo, se estivermos firmes como Davi, colocaremos o nosso refúgio no Senhor eterno, na rocha eterna que está em todos os lugares, que está aqui nessa noite, que está em todos os momentos. O Senhor nunca nos abandona. Meus irmãos, nós podemos estar em qualquer momento. O Senhor está ali conosco, é o nosso refúgio. Nós nos recorremos a Ele, nosso refúgio eterno. Consideremos o Senhor como nosso abrigo. Ele está em todos os lugares e Ele nos defende e nos traz justiça e justiça eterna. Viveremos então no refúgio eterno. Como viveremos? Em segundo lugar, viveremos firmes e inabaláveis na palavra. Os fundamentos divinos são sólidos. Se eles ruírem, o que pode fazer o justo? Foi isso que disse o Salmo. Mas os fundamentos são eternos. Os fundamentos divinos não vão ruir. O mundo quer nos fazer acreditar que vão ruir. Quer nos fazer acreditar que a Bíblia é coisa do passado, que ela tem que ser mudada. Mas esses fundamentos, meus caros irmãos, são eternos, são firmes, são sólidos. O salmista está nos convidando a pensar nisso e colocar o nosso coração firme na palavra de Deus. Pois só Ele pode nos guiar, nos defender verdadeiramente. Spurgeon comenta que não é apenas a função do Senhor defender o justo, mas diz respeito à sua própria natureza. Ele diz que Deus estaria negando a si mesmo se Ele não defendesse o justo. É essencial ao próprio ser de Deus que Ele seja justo. Não temamos o fim de todas as provações, mas sejamos justos e não tenhamos medo. Coloquemos a palavra de Deus como a promessa do Senhor para as nossas vidas e que se cumprirão. O texto termina com: os justos lhe contemplarão a face. Meus irmãos, Deus está conosco e nós estamos diante da face do Senhor. Sejamos inabaláveis com relação à sua palavra. Vamos manter os nossos passos firmes, corretos, retos diante do Senhor. Não tiremos os nossos olhos dele. Se tirarmos, se desviarmos, se olharmos para as montanhas, se olharmos para as águas, nós afundaremos como Pedro. Mas se ficarmos firmes no Senhor, Ele vai nos guiar dia após dia. Portanto, firmemos nossos passos na palavra do Senhor, crendo em todas as suas promessas, não temendo o homem, nem fugindo de nossas obrigações como crentes, mas mantendo nossa confiança no refúgio eterno que é o nosso Deus. Que Deus os abençoe.